Olá, estamos aqui mais uma vez para uma nova conversa. E agora, hoje, eu vou falar sobre masturbação masculina. Continuando a falar sobre sexualidade e o mundo dos homens, né? E antes de entrar no tema, lembrar de vocês se inscreverem no canal, curtir se gostar desse vídeo, né? Para que a gente tenha uma noção das visualizações e se vocês estão gostando. E, por favor, comentem, mandem mensagens, sugiram temas que a gente possa trazer aqui, esclarecer de uma forma assim, bem informal, sem roteiro, sem edição. Eu estou falando aqui direto, né? Não dá para falar sobre masturbação masculina sem me referenciar um vídeo gravado por José Ângelo Gaiás, numa série de vídeos que ele fez sobre sexo. Eu acho que são 13 vídeos, tem disponível no YouTube, que o Ari Cravo disponibilizou e eu acho que ele foi quem gravou. E tem um que ele fala sobre masturbação do homem, né? Que é um tabu falar, normalmente entre os homens todo mundo aprende sozinho, todo mundo sabe muito bem como se masturbar. E José Ângelo Gaiaça já faleceu há mais de 20 anos. E naquela época ele era tão lúcido e ele falava: o homem não sabe se masturbar, ele não sabe se acariciar. Alguns psicólogos já usaram o termo não se namoram enquanto se masturbam, né? Era um ato, e costuma ser, até hoje um ato isolado, sozinho, sem muitos recursos e variação, em que no passado usava alguma pornografia, alguma fotografia para que o homem se excitasse, se masturbasse com o manuseio do pênis e muitas vezes com uma velocidade bem louca para ter a função de ejacular e diminuir a ansiedade, né? É um ato que traz essa calmia para o homem, né? Não importa se está numa relação estável, se está casado, se está sozinho, é uma forma de acalmar ao invés de tomar um comprimido antes de dormir, para muitos homens, né? Quando às vezes está num relacionamento, tem uma esposa, mas a esposa naquele dia não está no mood de ter um relacionamento sexual, e às vezes uma masturbação é natural, não adianta falar que não existe isso e alguns casais esconderem, e muitos homens não se sentem à vontade de conversar com as suas esposas, seus parceiros, sobre essa questão, e vão fazer durante o banho, vão se isolar escondido, né? E hoje se questiona muito, e eu fui procurar alguma informação na internet e descobri que já existem coach de masturbação, acreditem ou não. E tem alguns assuntos que são bem trabalhados nesses treinadores de masturbação. Uma coisa que se fala que com a mudança de idade, o homem não procura informação e ele continua a se masturbar com 20, 30, 40, 50 anos, da mesma forma que aprendeu desde os 13 anos, com 14 anos. E eu lembro de um trabalho que eu fiz como aluno de medicina com um grupo de psicólogos, quando a gente passava na área de pediatria, que eles estavam... Era um trabalho num hospital que queriam dar a nós a percepção de como seria uma entrevista de um adolescente, né? E para isso eles nos fizeram rememorar como foi a nossa época da adolescência. Então as psicólogas pediram para nós trazermos fotografias da época, se trouxesse fotografias que evidenciassem as nossas roupas, os nossos cabelos, os nossos prazeres, hobbies da época, né? O skate, aquelas calças de boca larga, né? Tinha um colega que era careca e trouxe foto, ele era super rastafári, cabelo gigantesco, né? Foi muito divertido,
Mas foi bom a gente discutir, vivenciar tudo aquilo que a gente viveu naquela época, os nossos meios, receios, a nossa ignorância, para a gente entrar nesse mundo do outro, para a gente compreender como adolescentes vêm à consulta de um médico e não conseguem falar de sexualidade, né? Então a gente conseguiu naquele trabalho, desenvolver essa sensibilidade do olhar do outro, né? Então eu pergunto a você hoje que está me vendo, que já tem mais de 20 anos, mais de 30, mais de 50, não importa, como você se masturba? Qual era a sua comida preferida quando você tinha 13 anos? Era frango com fritas? Bife à milanesa? E hoje? Está resumido a isso ou você tem coisas, sabores que você valoriza mais? Qual era a música que você preferia naquela época? Quais eram os seus gostos, seus hobbies? São os mesmos de hoje? Claro que não. Então, a pessoa com 20, 30, 40 anos tem uma vivência sexual, tem uma percepção corporal que é diferente, né? Então, assim também deve ser a sua descoberta e sua percepção do seu corpo. Não dá para manter mesmos hábitos de masturbação que se tinha na época, né? Nem velocidade, nem o pouco à vontade, com essa intimidade com o seu próprio corpo, né? Se você não tem intimidade e à vontade com o seu próprio corpo, você não consegue ter com uma outra pessoa, uma parceira, e nem permite que ela lhe auxilie, né, nessa descoberta do seu próprio corpo, né? Tem que ser trabalhado isso, né? Em um site de um coach europeu de masturbação, ele afirma que a grande maioria dos homens na Europa não são circuncidados. Então eles têm o hábito de masturbação com apenas 2 dedos junto ao prepúcio. É o suficiente para eles terem o orgasmo rápido sem nenhum outro estímulo, né? E isso faz com que eles tenham uma sensibilidade muito sutil, receptores dopaminérgicos, mesmo no órgão sexual, muito rápidos de satisfazer. E depois, com a idade, com essa muita sensibilidade, fica difícil ter um relacionamento com uma mulher numa relação sexual, né? Por isso, muitos se queixam, para eu ter uma relação satisfatória com uma mulher, mesmo a minha esposa, eu tenho que me masturbar uma primeira vez, para que a segunda eu não esteja tão excitado e eu consiga manter uma ereção por mais tempo. Mas, na verdade, é porque esse homem provavelmente ainda se masturba como se masturbava aos 13 anos, quando não tinha uma parceira, quando só precisava agradar o seu órgão sexual e a sua mente. Bastava uma imagem, alguns poucos segundos, e já tinha ejaculação. E essa masturbação se manteve. Ao invés de usar o seu próprio corpo, trabalhar a respiração, trabalhar uma masturbação que chegue próximo ao clímax e parar, acariciar todo o corpo, apalpar todo o corpo, sentir todo o corpo, a excitação, e depois voltar, para que isso desenvolva um reflexo tão pouco sensível de velocidade, porque ninguém quer, numa relação sexual, uma velocidade da masturbação de quando tínhamos 13 anos de idade. Então, homem que está me assistindo, tem coisa a aprender, sim. Tem muito a aprender com masturbação, né? Lembre-se, se você gostava de frango assado com batata frita quando tinha 13 anos e hoje tem 30, 40 anos e não é mais seu prato preferido, também a masturbação pode ser mudada. Agora, se você continua gostando de frango com batata frita, vai fundo, seja feliz. Valeu, um abraço.